Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 4, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um só corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Meus queridos, falar a respeito do nosso serviço, do nosso trabalho como igreja, é algo realmente necessário. Infelizmente, muitas pessoas, elas não estão dispostas a servir, elas não estão dispostas a participar da edificação da igreja. Mas nós fomos chamados para isso, nós fomos chamados para edificar a igreja. Quando eu, ainda no início do meu ministério, comecei a sonhar com a vida pastoral, a sonhar em ser um dia um pastor, ainda no meu tempo de seminário, eu comecei a traçar algumas linhas gerais daquilo que eu queria como pastor de igreja. O que eu queria alcançar. No meu último ano de seminário, eu li um livro de John Haggai, que ele, neste livro, fala, o título do livro é Seja um Líder de Verdade, e neste livro ele diz que todo líder precisa ter escrito a visão da onde ele quer chegar, para que ele possa saber como que ele vai traçar, qual o caminho em que ele vai trilhar para alcançar aquele propósito. E eu fiz isso. Eu elaborei uma visão de trabalho, eu elaborei uma visão de ministério, eu estabeleci alguns passos para eu poder chegar lá, e eu carrego isso comigo por onde eu vou. As pessoas que participaram da reunião de liderança no final do ano, muitas delas, as que quiseram, eu entreguei em mãos, né? A visão pastoral. O que eu entendo como igreja? O que eu penso de ministério de igreja? Porque nós temos hoje uma dificuldade muito grande da igreja ser relevante na sociedade. A maior parte das igrejas, a maior parte delas, se elas porventura fecharem as portas, elas não fazem diferença alguma no lugar onde elas estão. Fazem falta para os membros da igreja, mas a maior parte das igrejas não fazem falta para a comunidade aonde ela está colocada. Esta é uma dura realidade.
E isto nos confronta, isso precisa nos confrontar, porque eu e você, quando Cristo nos salvou, quando Ele pagou o preço da nossa salvação, Ele não o fez para que nós ficássemos assentados no banco da igreja. Cristo, quando pagou o preço da nossa salvação, Ele o fez para que nós pudéssemos transformar a sociedade. Para que nós pudéssemos efetivamente sermos diferença no meio onde nós estamos plantados. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz que ele estabeleceu cada um com um determinado propósito. Que ele nos chamou para que nós pudéssemos edificarmos uns aos outros. E é por isso que, se você olhar no boletim da igreja, você vai ver algumas coisas que me acompanham. Você vai ver, por exemplo, a visão. Porque eu creio nisso, eu creio que nós precisamos ser uma igreja adoradora. E eu creio que a igreja que adora o Senhor tem que ser conduzida, tem que ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E essa igreja, ela precisa louvar ao Senhor em espírito e em verdade. Mas eu creio também que a igreja precisa ser cumpridora, dedicada da grande comissão. É a última ordem de Jesus, é o nosso primeiro mandamento. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Nós precisamos ser uma igreja que capacita o povo de Deus, que promove treinamento. Nós ainda não começamos de forma efetiva treinamentos, mas nós vamos ter alguns treinamentos aqui na igreja, e eu fiquei muito feliz. Ontem, eu recebi um contato da liderança da UPA, que me procuraram e falaram: pastor, nós estamos querendo aprender a pregar, para que a gente possa, em alguns dos nossos eventos, nós mesmos, dar a palavra. E eu então disse para eles: olha, eu posso ajudá-los, eu quero ajudá-los, né? Então nós vamos começar, eu vou começar com a UPA, com os nossos adolescentes, a ensiná-los como que eles vão estruturar texto, para dar um estudo. É óbvio que no começo eu vou ter que acompanhar o desenvolvimento, a linha de raciocínio, como é que se separa uma perícope de texto, eu vou ter que trabalhar com eles alguns pontos doutrinários. Mas aquilo me deixou muito feliz, me deixou feliz como pastor, porque eu olhei e falei: Senhor, obrigado, porque se tem gente tão nova, querendo aprender a ensinar, querendo aprender a pregar, é porque o Senhor tem planos longínquos para esta geração, para esta igreja. O Senhor está começando a levantar a liderança, que daqui a alguns anos vai assumir a nau e vai continuar tocando. Nós precisamos sonhar como igreja para que possamos, de forma efetiva, através do serviço, sermos agentes que edificam a própria igreja, mas que também edificam e que fazem falta para a sociedade. Este é o meu sonho particular de uma igreja. Uma igreja que vive o amor de Cristo, uma igreja que encarna a sua palavra, uma igreja que preste culto somente ao Senhor, uma igreja que é uma comunidade redentiva, uma igreja que se multiplique, uma igreja que alcança vidas. Hoje eu estou tendo o privilégio de receber a visita de uma eterna ovelha, né? Porque pastor não tem ex-ovelha. A Fatinha era membro da igreja lá em Sete Lagoas, até dezembro, minha ovelha querida, e ela fazia parte de um projeto, que está dentro disso tudo que eu falava. Nós tínhamos na igreja alguns psicólogos, e esses psicólogos, não só psicólogos, advogados, alguns outros profissionais da igreja, eles cediam um período de tempo para poder atender a comunidade. E isso trouxe alguma identidade para a igreja de Sete Lagoas, a ponto de nós recebermos ligação da prefeitura, da assistência social da prefeitura, dizendo: estamos aqui com uma família que está com um problema.
Houve um crime muito violento em Sete Lagoas, um estupro de uma adolescente envolvida com traficantes. E essa menina precisava de orientação, ela precisava de ser acompanhada. E a prefeitura, o conselho tutelar, ligou para a igreja e falou assim: vocês podem nos ajudar? Aquela menina foi atendida naquele gabinete. Aquela família foi atendida ali pelos psicólogos da igreja. Vocês conseguem entender isso? A igreja edificada, a igreja que faz a diferença na sociedade. É isso que eu entendo, esta unidade da fé. Imagine que você compre um quebra-cabeças. E quando você vai montando as peças deste quebra-cabeça, quando você está quase terminando, o quebra-cabeça de 2.000 peças. E quando você está concluindo, você percebe que faltou uma pecinha. Das 2.000 peças, só veio na caixa 1.999. E você, depois de todo o esforço, para você terminar de fechar o quebra-cabeças, e você percebe que está faltando aquela pecinha. Só uma pecinha. Você consegue imaginar a sua frustração? De ter trabalhado, de ter se esforçado, de ter se dedicado, de ter gastado tempo para poder fechar o quebra-cabeças, e quando está chegando no final do seu serviço, faltou uma. Só uma. Mas você não vai se dar por satisfeito. Entenda, meu querido, a igreja de Cristo, que somos nós somos um grande quebra-cabeças. E nós estamos unidos uns aos outros, nós somos as peças que Deus estabeleceu para montar este grande quebra-cabeças que é a igreja. E cada peça é importante, você é importante na edificação da igreja, você é necessário. Você é peça fundamental. Não há uma outra peça clonada, não há outra pessoa igual a você para fazer aquilo que Deus designou que você fizesse. Você precisa entender que na igreja você faz falta. Igreja é gente. Gente é você. E você é igreja. O todo, a igreja, se dá com as partes. O corpo se forma com seus membros. E você tem o privilégio e a responsabilidade de servir ao Senhor. Com isso, eu estou querendo dizer que juntos, nesta noite, nós podemos pensar sobre o nosso compromisso. Quarta Igreja Presbiteriana de Taguatinga, o nosso compromisso de sermos igreja, de unirmos uns aos outros, de nos conectarmos através do vínculo da perfeição que é o amor. Ou seja, com os nossos defeitos, as nossas mazelas, com as nossas características próprias, nós vamos formar este quebra-cabeças, que é a igreja de Cristo aqui, que somos nós, que fomos chamados para edificar a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Mas sabe qual que é o problema? O problema é quando nós falamos que precisamos uns dos outros, nós concordamos realmente, nós precisamos como igreja nos unir, nós precisamos como igreja trabalhar. Mas quando chega a minha vez de dizer, eis-me aqui, a gente costuma dizer, aquele ali é bom para isso, ó. Aquele outro lá é bom para aquilo. Está vendo fulano podia fazer tal coisa e não faz. Nós não assumimos o nosso chamado. Nós não assumimos o nosso próprio compromisso. Nós deixamos o vácuo. Nós apresentamos algumas desculpas, né? Você, talvez quando olhe para o tamanho da obra, para o tamanho
daquilo que precisa ser realizado, quando se fala de conquistar, quando se fala de evangelizar, quando se fala de crescimento, aí normalmente a gente fala, quem sou eu? Para fazer esse trabalho é muita coisa, é muito grande, né? E aí nós começamos a fazer uma lista das coisas que nós não sabemos fazer. Você já percebeu que quando se chama voluntários para a igreja, a gente tem uma série de desculpas para apresentar, né? Então, eu queria, primeira coisa, falar das desculpas que as pessoas apresentam para não se envolver. Sabe o que é, pastor? Eu até queria fazer algo na igreja, mas o senhor sabe, eu não sei tocar, eu não sei tocar nenhum instrumento, eu sou desafinado, eu não sei cantar, pastor, então eu não posso ajudar no louvor. Mas quem disse que o trabalho da igreja é só o louvor? Não, pastor, eu sei, tem outras coisas, mas sabe o que é, pastor? Eu morro de vergonha de falar em público, né? Então eu não posso pregar, eu não posso dirigir um estudo, pastor, eu não posso dirigir um pequeno grupo na minha casa, porque eu tenho vergonha. E por causa dessa minha vergonha, da minha timidez, eu também não posso evangelizar. Pastor, olha só, eu não tenho muito tempo. Eu estudo, eu trabalho, eu sou marido, eu sou esposa, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, pastor, eu não posso assumir nada na igreja. Pastor, eu não tenho dom de ensino, então eu não posso ser professor de escola dominical. Nós olhamos para os dons que nós gostaríamos de ter e apresentamos como desculpas para não poder nos envolver, porque eu não tenho aquilo que eu gostaria de ter. E aí, a lista é grande. Eu poderia citar aqui que igreja, por exemplo, não era exatamente o que eu pensava que fosse. É outra desculpa. Pastor, é porque esse negócio de igreja não é muito bem aquilo que eu pensava que era, né? Meu querido, minha querida, nós fomos dotados por Deus de capacidade, de habilidade, para realizarmos a atividade da igreja. Para realizarmos o chamado de Deus, para que nós possamos trabalhar na igreja. E nós podemos ser bênção na igreja onde nós congregamos. Aliás, nós devemos. Mas eu preciso assumir o compromisso, eu quero ser bênção. Quanta gente tem perdido a oportunidade de fazer parte do quebra-cabeça, de poder preencher talvez um vazio que se encontra. Tem muita gente que fica só assistindo as peças serem encaixadas, e ele fala assim, mas não era exatamente isso que eu queria. Frank Dietz, ele escreve um livro, e ele fala a pessoa que Deus usa, e ele apresenta desculpas que essas pessoas apresentam. Ele escreve e mostra as desculpas que as pessoas apresentam para não participarem de forma efetiva no ministério. E ele começa a abordar do princípio de que para muita gente a igreja não era exatamente aquilo que ele pensava que a igreja seria. E é interessante porque Jesus nunca enganou ninguém a respeito da igreja. Dá uma olhada comigo em Lucas, capítulo de número 9. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Perceba que Cristo diz que ou o reino de Deus é a primeira coisa na sua vida, ou o reino de Deus nem está na sua lista de prioridades. Cristo não aceita o reino de Deus em segundo lugar na sua vida. Ou você tem um compromisso sério com o reino de Deus, com a igreja de Cristo, ou você não tem compromisso. Não há meio termo. Não há como deixar para depois. Em segundo lugar.
Cristo exige uma dedicação intensa e exclusiva. Jesus, ele não prometeu um caminho fácil, mas ele prometeu um caminho que no ponto final faria com que nós nos esquecêssemos das dificuldades da caminhada. E é isso que nós precisamos entender. A igreja não é aquilo que eu penso, a igreja é aquilo que Deus já estabeleceu. É fácil se envolver? Não, não é fácil. É preciso abrir mão. É preciso, às vezes, deixar de lado algumas coisas que nos seriam muito caras. Às vezes é preciso abrir mão de tempo, de lazer. Às vezes é preciso abrir mão de recursos financeiros. Às vezes é preciso abrir mão de uma série de coisas, porque a igreja é o projeto de Deus. E Deus é que estabeleceu o projeto. A igreja não é aquela visão romântica que eu ainda como seminarista escrevi e que na medida dos anos eu fui amadurecendo e moldando de acordo com aquilo que eu passei a entender melhor. Mas a igreja não é a minha visão pessoal como pastor. A igreja é o projeto de Deus. É por isso que às vezes os meus planos são mudados. Porque Deus muda os planos. Porque Deus muda os rumos. Porque eu descubro que eu não entendi direito o negócio e que quem tem que se acertar sou eu. Eu, de vez em quando, e você vai me ouvir falar isso algumas vezes, eu faço uma oração e eu falo para o Senhor, Senhor, frustra os meus planos e os meus sonhos que não estão de acordo com os teus propósitos. Porque eu tenho planos, eu tenho sonhos. Mas eu estou disposto a abrir mão dos meus planos, eu estou disposto a abrir mão de qualquer sonho meu que não esteja de acordo com os propósitos de Deus. Eu não estou orando para que o Senhor abençoe os meus sonhos, eu estou orando para que eu possa sonhar com aquilo que o Senhor já está abençoando. O reino de Deus é isso. É algo que Ele já estabeleceu e Ele me chama para fazer parte, para entrar neste quebra-cabeças. Tem a história de uma missionária, ela foi chamada para poder evangelizar dentro de um navio mercante. Só que o chamado dela era algo muito específico. Ela tinha que fazer todo o trabalho de arrumação a bordo daquele navio. E ela se dedicou, e ela foi. E o trabalho dela era estafante. Às vezes eram 8, 10, 12 horas de serviço por dia. E um dia, ela, muito cansada, ela então começa a desanimar. E todos os dias, os marinheiros confrontavam ela com a sua fé. Todos os dias, ela recebia algum tipo de afronta por causa da sua fé. Mas ela perseverava e falava para os marinheiros. Mas até que um dia, muito cansada, ela entra para a sua cabine e ela então começa a fazer um murmúrio diante de Deus e ela começa a reclamar, Senhor, não foi para isso que eu me dediquei, não foi para isso que eu estudei, Senhor, as minhas mãos estão calejadas, Senhor, olha as minhas mãos, e eu estou aqui e não está acontecendo nada, e não tá, a coisa não está fluindo, não estou vendo mudança nenhuma, não tem ninguém se convertendo, e murmurando essa oração murmúrio, ela acabou adormecendo. Enquanto ela dormia, passado um tempo, ela acorda, a Bíblia estava debaixo do seu travesseiro. Quando ela tira a Bíblia, ela se depara com um texto de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. E nisto ela se lembra daquela oração murmúrio, quando ela reclamava dos calos nas suas mãos. E ela então se lembra que Cristo foi cravos que perfuraram as suas mãos. Que Ele, por causa dos pecados dela e da humanidade inteira, Ele colocou uma coroa de espinhos, foi morto, crucificado, sepultado. E ela se levanta daquela cama, dobra os joelhos, pede perdão, não reclamou mais do trabalho naquele navio.
E a sua história, o seu testemunho, diz que muitas vidas foram alcançadas através do trabalho daquela mulher. Quantas pessoas, quantos missionários perderam a vida para pregar o evangelho? E nós olhamos e falamos assim, não, a igreja não era exatamente isso que eu queria. Nós precisamos entender que igreja não é aquilo que eu quero, igreja é aquilo que Deus quer. E é por isso que a segunda desculpa que normalmente as pessoas se apresentam é: eu não tenho uma mentalidade favorável ao sofrimento. Eu não quero sofrer, eu quero fazer parte da igreja, mas eu não quero sofrimento. E é por isso então que as pessoas falam assim, não, por Jesus eu faço tudo. Desde que não esteja chovendo, porque se estiver chovendo, né, aí eu não posso, o senhor entende, né? Eu sou disposto a dar a vida por Jesus. Mas ir para o culto, num dia de chuva, aí é pedir demais. Eu faço tudo por Jesus. Pastor, se precisar, eu sou capaz de dar os meus bens. Eu dou tudo que eu tenho. Só que hoje eu estou com dor de cabeça, né? Então eu não estou tão disposto assim, né? A igreja vai fazer, precisando melhorar o bazar missionário, que nós nos envolvemos e nós temos. Aí nós precisamos aqui de sandália. Aí você tem uma verdadeira centopeia. Tem 100 pares de sandália. Mas para o bazar missionário, não, eu faço tudo. Mas não mexa nas minhas sandálias. Nós temos uma mentalidade muito hedonista. Nós queremos muito o nosso prazer, o nosso bem-estar. E nós queremos nos envolver com o reino de Deus desde que isso não nos custe. Desde que isso não nos traga, não nos constranja. Desde que isso não possa trazer algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento. Mas quando você vai para a Bíblia, quando você vai para a história, você vai ver que os apóstolos foram homens que sofreram muitos. Quando você olha a história de missões, você vê que os missionários foram homens que sofreram muito. Mas todos eles encontraram um apoio maravilhoso em Cristo. Nós, na nossa caminhada cristã, nós podemos até sermos abandonados pelos amigos. Podemos ser perseguidos pelos inimigos. Mas Deus jamais, em tempo algum, nos abandona, nem nos abandonará. Sexta-feira, na nossa vigília de oração, eu compartilhei aqui um pedido de um pastor, que ficou sem campo, que ficou sem condição de sustento financeiro, que foi abandonado até pelo seu presbitério, que está absurdamente preocupado com o sustento até da sua família. Mas em tempo algum, Deus o abandonou. Só de compartilhar isso, uma pessoa já se levantou e falou: pastor, eu quero ajudar. Uma outra pessoa falou: pastor, eu quero ajudar. Eu já liguei para ele e falei: meu irmão, sossega a sua alma. Pelos próximos 2 meses, você não precisa se preocupar, porque Deus já levantou o recurso. Percebem? Às vezes nós vamos passar por sofrimento, mas Deus não nos abandona. Como a palavra de Deus nos diz, Davi: fui jovem e hoje sou velho, porém nunca vi um justo, nem sua descendência, a mendigar o pão. O Senhor está com os teus servos. Se nós tivermos que enfrentar sofrimentos, se nós tivermos que enfrentar dores, se nós tivermos que enfrentar tudo, nós temos que estar dispostos a servir ao Senhor, mesmo que isso envolva sofrimento. Não pode ser uma desculpa. Há ainda uma terceira desculpa. Segundo carta de Paulo, eu esqueci de que tinha colocado o texto. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados,
abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Nós, mesmo em meio ao sofrimento, nós aprendemos que a vida de Jesus se manifesta através de nós. Outra desculpa que as pessoas apresentam para não se envolver é que elas dizem assim: para mim, servir a Cristo não é o que muitos dizem. Servir ao Senhor, ao Messias sofredor, é diferente realmente de servir ao homem. Servir a Jesus Cristo é diferente de qualquer outra coisa que nós possamos entender. Mas servir a Cristo pode ser diferente daquilo que muitos dizem, mas não é diferente daquilo que a palavra dizem. Alguns acham que uma grande fé vai livrá-los de dor no serviço de Cristo. Eu quero te dizer que isso não acontece assim. Hebreus capítulo 11, do verso 35 ao 38, diz assim: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Servir a Cristo pode não ser o que muitos dizem, mas servir a Cristo é sim um grande desafio. Com sinceridade, responda para mim: você acha que esses homens não tiveram fé? Mas mesmo cheios de fé, enfrentaram o sofrimento. Mesmo cheios de fé, enfrentaram a morte. Ou será que foi justamente porque eles eram homens cheios de fé que eles puderam enfrentar todas essas tribulações? O Senhor Jesus, quando confrontado, algumas pessoas que estavam acompanhando, e ele então chama essas pessoas e ele diz para elas: olha, qualquer pessoa que quiser vir a mim, e ela não se aborrece de pai, de mãe, mulher, filhos, filhas, irmãos, irmãs, qualquer pessoa que quiser vir e não aborrece a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E Cristo ainda diz mais, que aquele que quer ir até Ele, que aquele que quer segui-lo, precisa dia a dia negar a si mesmo, tomar a sua cruz, para então poder segui-lo. Então, meu querido, você não pode apresentar uma desculpa. Você foi chamado para edificar a igreja de Cristo. Você não foi chamado para dar desculpas. E para poder edificar a igreja de Cristo, nós temos razões para nos envolver. E não são poucas, né? O trabalho que precisa ser realizado pela igreja é intenso. Além de ser intenso, é extenso. Então o objetivo não vai ser alcançado somente pelo esforço de alguns poucos. Somente quando poucas pessoas querem se envolver. Há diversas razões para que você possa assumir o seu compromisso, para que você possa assumir o seu chamado. E a primeira razão é: o cristão é a igreja de Cristo. Jesus morreu por você, então você é a igreja. A obra foi deixada para você. Acompanhe o texto da primeira carta de Pedro, capítulo 2. Vós, porém, sois raça eleita. Isso é para você como cristão. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós gostamos deste versículo até aqui. Aí nós lemos e falamos assim: eu sou raça eleita, eu fui eleito antes da fundação do mundo.
sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas continua lendo. Por que você é tudo isso? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é raça eleita para poder ser igreja. Você é raça eleita para poder proclamar o evangelho. Você é raça eleita para poder fazer diferença. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcança misericórdia. Nós alcançamos tudo isso para que possamos nos envolver, para que possamos fazer parte. O cristão, ele não pode simplesmente ir à igreja, ele é a igreja. Quando nós nos ajuntamos, nós somos a igreja. A pessoa que diz que crê em Deus, mas não é frequente na igreja, não participa da igreja, é como alguém que fala assim: eu acredito na educação, mas eu não vou para a escola. Eu não mando os meus filhos para a escola. Educação é bênção, mas eu não quero ensinar. Se os meus filhos quiserem, eles aprendem por conta própria. A vida cristã sem a igreja não é completa. A Bíblia, quando fala de Paulo perseguindo a igreja, ela diz, é Cristo falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Há uma identidade entre a igreja de Cristo e o próprio Cristo. Há uma ligação entre o Senhor e a sua igreja. Da mesma forma que a cabeça e o corpo estão ligados, a igreja de Cristo e o cabeça da igreja permanecem ligados. Não se iluda. Se você não ama a igreja do Senhor, você não ama o Senhor da igreja. Por isso que o autor da carta aos Hebreus vai dizer: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nós somos chamados para sermos igreja, para vivermos igreja. Nós somos chamados para edificar a igreja. Por isso você precisa se envolver. Por isso você precisa olhar e falar: aonde eu posso me encaixar? Como que eu posso usar os meus dons, os meus talentos a favor da igreja, a favor do reino? É um chamado de Deus para você. Por que você tem que se envolver? Porque você é a igreja. Segunda coisa, é porque não há lugar para pedras soltas no edifício de Deus. Nós somos pedras que vamos edificar a igreja, e nós não podemos ficar solto. O apóstolo Paulo, capítulo 3, verso 9, da primeira carta aos Coríntios, ele diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Você consegue imaginar um edifício que está concluído, com tijolos esparramados, soltos, que não estão lá cumprindo uma função? Qualquer pedra, qualquer tijolo que estiver no edifício, que não estiver sendo usado, vai ser considerado como lixo, é refúgio. Nós temos que encontrar o nosso lugar. Paulo diz, no texto que nós lemos, né, que nós somos partes de um só corpo. Do verso 1 ao verso de número 6, Paulo vai dizer que a respeito da unidade da fé. E a partir do verso 4 ele vai dizer assim, ó: há um só corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. A unidade da igreja, ela não vai aparecer por si só. Nós temos que trabalhar para alcançar essa unidade. Nós temos que nos esforçar para poder estarmos juntos. Muitas das vezes as diferenças que existem entre as pessoas podem conduzi-las à divisão. Isso não precisa ser assim na igreja. A igreja é o lugar de nós nos concentrarmos naquilo que nos divide. Porque naquilo que nos divide
de repente é uma oportunidade de nós nos fortalecermos. Nós precisamos nos recordar que o que nos une, um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma só fé, um só batismo, é maior do que qualquer diferença que nós possamos ter. Nós precisamos aprender a apreciar as pessoas que são diferentes de nós, porque elas vão exercer uma função da qual nós não somos capazes. Não há lugar para pedra solta no edifício. Se eu não estou integrado, eu preciso me integrar. Se eu percebo que o meu irmão não está integrado, eu preciso integrá-lo. E aí nós vamos ver os dons, os pontos de vista distintos, contribuindo para a edificação da igreja de Cristo. Fazendo e executando a obra de Deus. Nós precisamos aprender a desfrutar como membros do corpo de Cristo. E de nos complementarmos uns aos outros. Tem um cântico antigo que diz assim: eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Nós somos complementos uns dos outros. Sem você, está faltando algo. Nós podemos ser a melhor igreja do Distrito Federal. Se você não tiver integrado a ela, está faltando algo. Porque está faltando você. Nós podemos ser a igreja que executa tudo aquilo que Cristo sonha para a igreja. Mas se você não está integrado, nós ainda não alcançamos a estatura que Cristo tem para nós. Dá uma olhada para a nossa igreja. Dá uma olhada para a estrutura que o Senhor nos concedeu. Olha quanta coisa Ele nos deu. O que você pode fazer para nós usarmos isso? A Bíblia diz que você tem a mente de Cristo. Qual é a ideia? Qual é a direção que o Espírito Santo tem colocado na sua vida para usarmos tudo isso para a glória de Deus? Uma terceira razão para você se envolver com aquilo que a igreja tem é porque nós somos membros do corpo de Cristo. Os meus dons, os meus talentos precisam estar a serviço dele. Entenda, é aquilo que está em nós. Os meus dons têm que estarem sendo usados pelo Senhor. Eu faço parte. Acompanhe o texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Mas os nossos membros não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele, todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Se nós continuássemos essa leitura, se nós continuássemos lendo o capítulo número 12, nós iríamos ver que Deus vai estabelecendo na igreja apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, e Ele vai concedendo dons aos homens. E essa lista não é fechada. A lista de Coríntios capítulo 12 não é fechada. Você vai ter outra lista em Romanos, você vai ter outra lista em Efésios. Porque o Senhor foi nos capacitando de forma individual. Se depender do Henrique, assumir qualquer instrumento, pegar um microfone e cantar, nós não seremos uma boa igreja. Eu sou péssimo. Eu não recebi esse chamado. O dia que eu estiver indo na sua casa fazer uma visita, você vai descobrir que até quando eu toco campainha, ela sai desafinada. Ela muda o tom.
eu não tenho talento musical. Como pastor, você vai descobrir no decorrer da nossa caminhada que é uma série de dons, de talentos que um pastor deveria ter que eu não tenho. Eu não vou te contar não, porque senão você já vai ficar observando, deixa você ir descobrindo. Mas tem muita coisa que um pastor, que eu olho e falo assim, poxa vida, eu precisava de ter esse dom, mas o Senhor não me deu. Se eu tivesse isso, eu seria um pastor melhor, mas o Senhor não me deu. Mas talvez alguns dos dons, dos talentos que seriam necessários para que o meu ministério fosse melhor, talvez Deus tenha dado para você. Para que individualmente você possa me ajudar e completar o meu ministério. Para que você, entrando no corpo de Cristo junto comigo, porque eu sou membro deste corpo de Cristo. A função de pastor é só membro ali, não, né? Isso não me dá privilégio nenhum. Eu tenho um chamado para fazer, para estar neste corpo junto com você. E aí, talvez na sua vida tem coisas que vão me ajudar a ser um pastor melhor. E que vão fazer com que esta igreja seja uma igreja melhor. Porque Deus talvez chamou você para completar aquilo que me falta. Por outro lado, talvez tem coisas na minha vida que vão completar coisas que faltam na sua. É isso que é ser igreja. É de ser membros uns dos outros. É por isso que a gente tem que se envolver, né? Porque nós precisamos estar a serviço dele. Tudo que nós temos foi ele que deu. E ele nos deu para que nós edificássemos uns aos outros. Nós somos parte de um corpo. E nós estamos ligados neste corpo. Então, precisamos aprender a desfrutar, como membros do corpo de Cristo, aquilo que nós temos uns nos outros. A olhar para o outro e falar, ele tem algo que me completa. Porque nós estamos juntos neste corpo. Isto é ser igreja. Isto é ser corpo de Cristo. Isso é entender o nosso chamado. Se não for eu, quem será? Se não for você, quem foi que Deus chamou? Se nós não vamos nos envolver hoje, quando será? Tudo que vale a pena ser feito, merece e exige que seja feito. Philip Yancey. Aquilo que Deus nos chamou para fazer, é para que nós juntos, como igreja, possamos demonstrar para o mundo a cruz de Cristo. Conta-se uma lenda de um sultão, que ele convoca os seus sábios e pede para que estes sábios lhe apresentem um resumo de toda a sabedoria que havia no mundo. Os sábios então saíram e trabalharam, e buscaram livros e mais livros, e estudaram, e então fizeram um manuscrito, uma grande apostila, 20 páginas, e apresentaram para o sultão. Senhor, aqui está o resumo de toda a sabedoria da humanidade. O sultão olhou com desdém e de forma desprezível, olhando para aquele volume, ele falou assim, é muito longo, eu não vou dar conta de decorar tudo isso, trabalhem mais. E os sábios saíram dali, e depois de mais um bom tempo de trabalho, eles voltaram, e quando eles voltaram, eles trouxeram uma folha. E nesta folha estava escrita, ele falou assim, aqui está, né, o extrato de toda a sabedoria que há no mundo. Mais uma vez o sultão olha, isso aqui não vai ser rápido de decorar. Dificilmente eu vou conseguir me lembrar de tudo isso.
saiam daqui e não voltem sem me trazer algo que realmente possa ser fácil de decorar e que eu jamais esqueça. Tempos depois, os sábios voltaram e trouxeram uma única frase. E disse: Senhor, aqui está uma frase que representa toda a sabedoria que há no mundo. Sabe que frase era essa? Não existe almoço grátis. Tudo que nós temos até aqui é porque alguém pagou um preço. Se nós hoje estamos aqui neste templo, é porque lá atrás alguém pagou um preço. Se você chega na sua casa e tem um teto para dormir, é porque um preço foi pago. Se você pode dizer que salvação é de graça, é porque Cristo pagou o preço. Não existe absolutamente algo grátis, né? Tudo na vida exige esforço, trabalho, disciplina, perseverança. Então, não há absolutamente nada gratuito. Você quer fazer parte da igreja, que é o propósito de Deus? Não existe almoço grátis. Você vai ter que se esforçar. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que se envolver. Você quer ver essa igreja crescer? Você quer olhar para os bancos e não ver nenhum único lugar vago? Não existe almoço grátis. Você vai ter que se esforçar para isso. Você vai ter que pregar o evangelho. Você vai ter que anunciar. Você quer ter uma escola dominical vibrante, dinâmica, onde os seus filhos aprendem e são instruídos na palavra? Não existe almoço grátis. Você foi chamado para fazer parte dessa edificação. Ninguém vai edificar uma igreja sem dedicação, sem trabalho, sem atualização. Ninguém vai conseguir ver uma igreja dos sonhos sem ter antes pagado um preço de trabalho, de envolvimento. Uma igreja somente será edificada. Uma igreja só vai crescer se cada um dos seus membros se envolverem. Em primeiro lugar, compromisso com Deus. Vida de oração. Venha para as nossas vigílias. Venha dobrar o joelho. Você não sabe, mas de vez em quando, você pode perguntar para os vigias. Seu pastor vem aqui à noite, quando já acabou tudo. Naquele cantinho ali, ele dobra o joelho e fala: Senhor, por que que o Senhor me colocou aqui? O que o Senhor quer que eu faça? Senhor, abençoe a tua igreja. Senhor, traga para a tua igreja aquilo que o Senhor já planejou para ela. Se às vezes você vem para o culto e não tem ouvido a palavra de Deus, não tem ouvido a voz de Deus falando ao seu coração, então eu te desafio. Começa a dobrar o seu joelho e falar: Senhor, encha o coração do nosso pastor com a tua palavra. Usa aquele homem para poder falar ao meu coração. Dê sabedoria, dê palavra, dê unção. Se você não está vendo gente se converter, dobra o seu joelho e fala: Senhor, visita as almas. Cadê os eleitos? Traga os eleitos, Senhor, me envia até eles. Levanta a igreja, para que a igreja possa pregar. É preciso ter compromisso com Deus. Vida de oração, obediência, vida de santidade, zelo pelo bom nome do evangelho. Pastor, isso é moralismo? Não, não é moralismo. É exigência. A Bíblia manda que você seja santo. A Bíblia manda que você fuja da aparência do mal. A Bíblia diz que você já morreu para este mundo. Você precisa ter uma vida interior intensa e madura. Você precisa ter uma vida de dedicação. Não são atos religiosos. É vida com Deus. Não tem almoço grátis.
A vida com Deus só vai fluir através de você, fruto de um relacionamento com o Deus vivo. Também é preciso ter compromisso com a comunidade local. Nenhuma igreja vai crescer se não tiver compromisso dos seus membros. Nós não vamos crescer como igreja se depender só do pastor. Seu pastor não é famoso, seu pastor não é conhecido, ele não vai atrair pessoas. Tem certos pastores que quando chegam na igreja, o nome deles já traz um rebanho junto. Não é o caso do seu pastor. E eu louvo a Deus por isso, porque ninguém acompanha o meu nome. Mas eu também louvo a Deus, porque Ele me deu disposição para o trabalho. Se envolva com a igreja. Faça parte do ministério. Olha o que você pode fazer para abençoar a igreja. Você já recebeu tanto de Deus. Então seja bênção no reino de Deus. Não há almoço grátis. E tudo o que vale a pena ser feito merece e exige ser bem feito. Então, faça valer a pena. Em nome de Jesus.